O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fez críticas à PEC da segurança durante o lançamento da Frente Nacional de Combate ao Crime Organizado na Câmara Municipal de São Paulo. Segundo Nunes, o plano precisa de correções no que diz respeito à criação de corregedorias e ouvidorias autônomas para atuar na segurança. Estou curioso, vamos ouvir o que ele disse. É importante que o governo tenha a iniciativa, poder trazer um ajuste da legislação para combater a criminalidade, combater o crime organizado, mas tem algumas questões que é preciso corrigir, como, por exemplo, a questão que está lá das corregedorias, né? Você trazer órgãos, instituições externas para cuidar ou para opinar na questão da corregedoria não é o que a gente precisa. O que a gente precisa é de uma polícia civil, polícia federal, polícia militar, as polícias municipais atuando, evidentemente sem excessos, isso é óbvio, né? Ninguém defende o excesso, mas não é tal o tempo inteiro recriminando ou achando algum problema para poder fazer a punição. Porque a gente não vai ter mais policial com coragem de sair às ruas para fazer o enfrentamento. Muito bem. Paulo Loyola, aqui quando foi criado o Conselho Nacional de Justiça, não é? Pensou nisso? Pensei, olha, era o meu paralelo. Cíntia Nunes. Então, quando foi criado o Conselho Nacional de Justiça, houve muita crítica também, que era um órgão externo que iria correicionar os órgãos do Poder Judiciário. Quando foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público, também houve muita crítica. E o Ministério Público, além disso, ele faz o controle externo da atividade policial. Então já há controles externos que estão estabelecidos. A PEC procura também criar uma forma de controle maior com as corregedorias. A gente sabe que nem sempre, isso não é uma crítica a todos, mas nem sempre as corregedorias atuam com total independência. E às vezes uma corregedoria externa, ela exercita um controle mais eficaz. Agora, Paulo Loyola, a PEC tem pontos positivos e pontos negativos. Eu vou falar um ponto positivo, que é quando ela integra as polícias, o sistema de informação fica nacionalizado. E outro ponto positivo é as guardas municipais também poderem integrar as forças de policiamento ostensivo. Por que estão criticando tanto a PEC do meu querido ministro Lewandowski? Na verdade, Capês, o que a gente precisa analisar nesse caso, um problema que é extremamente crítico no Brasil, que é a segurança pública. Então, acho que o quanto menos a gente puder levar isso para um lado de polarização, melhor para o país, melhor para a segurança, melhor para todos nós. Agora, é inegável que toda a oposição vai fazer um esforço, e o Ricardo Nunes faz, obviamente, parte deste movimento, para desqualificar e achar problemas e entender ali. E, sinceramente, eu acho que se isso for feito dentro do processo democrático, se isso for feito com respeito, se isso for feito dentro dos limites republicanos, eu não vejo absolutamente nenhum problema nisso, tá? Você mesmo falou, Capês, e eu reforço, que existe sim uma problemática na questão das ouvidorias, até porque o policial hoje que está na ouvidoria, amanhã pode não estar, e tem um sentimento de classe, de proteção, que não é exclusividade da classe policial, acontece com absolutamente qualquer classe profissional, porque é da vida, é do humano, é do social, não há o que se discutir muito nisso. Nesse sentido, vejo com bons olhos pautar uma discussão relacionada a isso, relacionada a dar mais independência para as ouvidorias, porque a gente também não pode negar que a gente tem um problema, e aí pode-se argumentar se esse problema é grande, se esse problema é pequeno, se são exceções, se é algo estrutural, mas que a gente tem um problema também de comportamento de maus policiais que fazem mal à sociedade. A gente teve um cara aqui que jogou uma pessoa de uma ponte há poucos meses atrás, dentro da polícia de São Paulo. E aí dou todo o direito de argumentar, quem quiser apontar isso como algo pontual. A questão é que essas questões pontuais se repetem muitas e muitas e muitas vezes. Já comentei isso aqui no programa algumas vezes. Sou carioca. Lá no Rio de Janeiro a gente tem um problema muito sério com o comportamento das polícias
de maneira geral. Eu acho que a PEC ela traz outros pontos. Ela desburocratiza a necessidade de GLO, de intervenções federais, ainda que também esse processo precise ser revisado. Por exemplo, da última vez que eu falei isso aqui, o Emerson me retrucou, não tive a oportunidade de respondê-lo. Também não defendo aquele modelo de GLO que foi feito no Rio de Janeiro no governo Temer. Agora, que a gente precisa avançar, principalmente na questão de dados, principalmente na questão de integração e num investimento maior de tecnologia, para que a gente possa ter, de fato, um avanço aqui. Dou um último exemplo para fechar minha fala, que aquele juiz que fingiu ser inglês ou de descendência inglesa, só foi possível a descoberta daquele caso 40 anos depois da fraude, justamente por conta de uma integração do sistema de segurança. Então, o processo ele é muito bem-vindo, cabe discussão, tem que se ouvir os governadores, mas não dá para achar que um problema tão complexo, e aí esse é o lado ruim que eu entendo ser da polarização, quando, por exemplo, quando o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fala assim, não, que o governo federal agora está tentando fazer segurança pública no nosso lugar. O governo federal tem uma responsabilidade em relação à segurança pública e até mesmo prefeituras vêm atuando muito forte nessa questão de violência, porque a gente sabe, a gente tem um problema complexo e não vai ser um único ente federativo que vai resolvê-lo. Muito bem. Cíntia Nunes, mas antes o Paulo Loera tocou no assunto do juiz. Cara, o sonho dele era ser nobre. Eu pergunto assim, antes de massacrar a vida do cara e caçar a aposentadoria, ele não praticou nenhum ato de corrupção, ele não deixou o serviço dele em atraso nem nada, ele botou um outro nome. Se ele não prejudicou ninguém, eu não vejo como poder puni-lo. Daqui a pouco vão querer anular as decisões dele. Cíntia Nunes. Inclusive, você estava falando isso, eu estava lendo uma notícia a esse respeito também, falando, olha, a gente não pode usar o nome social em algumas coisas, então, sei lá, também entendo que é uma situação para ser analisada. Mas em relação a essa questão das corregedorias, na hora que você falou, me veio exatamente a ideia do CNJ, do CNMP, que são instituições que são autônomas, têm uma composição plurima e que vieram, no primeiro momento, eu tenho certeza que todo mundo ficou meio com o pé atrás, mas hoje ajudam e incorporam um sistema que funciona melhor, ao meu ver, por conta desses órgãos, né? Então, eu penso sempre, Capeza, que quem não deve não teme. Se a gente tiver uma corregedoria que for uma corregedoria lídima, sem questões político-partidárias, que nem vem ao caso, se a gente tiver um órgão como todos os órgãos têm, na verdade, a OAB tem corregedoria, os tribunais de ética têm corregedoria, todas as instituições têm uma corregedoria. Se essa corregedoria não tiver uma função política de ingerência, mas cumprir o papel que uma corregedoria de fato exige, eu não vejo como isso possa ser negativo. Agora, claro, tudo depende da gente não ter aí uma invasão de competências, né? A corregedoria, ela não pode ser necessariamente um órgão recursal de decisões e modificar decisões e condutas. Mas não vejo, se a gente tem uma política uma polícia que vai agir dentro daquilo que se deseja, a corregedoria só vai auxiliar. E da mesma forma, do contrário também. Rodolfo Maris. Muito bem, Capês. Eu tive que reler essa PEC, porque na semana passada foi acusada pelo PP de ter lido mal a PEC. Então, eu fiz uma nova leitura. Bom, o PP não deixa nem você falar, como é que vai reclamar da sua leitura? Pois Tadinho, o PP é o cara mais interrompido dessa televisão, tá? Quero registrar isso aqui. Vamos lá, mas o Loyola, ele citou aqui os policiais que supostamente cometeram um crime, como aquele policial que jogou um cidadão da ponte. Esse policial, a critério de informação, caso o Loyola não saiba, ele está preso no presídio Romão Gomes, que foi feito pela corregedoria, toda uma apuração. Ou seja, a polícia, a corregedoria da Polícia Militar faz um ótimo trabalho. Sempre que vem essas denúncias e muitas outras que não são noticiadas, a polícia corregedora da Polícia Militar, né? Corregedoria da Polícia Militar, desculpe, ela faz um ótimo trabalho. Assim como a Polícia Civil também, a corregedoria da Polícia Civil. E agora, a corregedoria da Guarda Civil Metropolitana. O que o prefeito Ricardo Nunes disse é que ele não vê
cabimento em vir uma corregedoria autônoma para comandar as corregedorias que já existem. É só isso. Citar um policial que cometeu o crime, falar do comportamento do policial, tá bom, é dito, a gente tá na televisão, pode falar, Loyola, mas tem que falar também que esses policiais que cometeram o crime estão presos. Eu não sou muito a favor dessa PEC, porque em dezembro se reuniram os 27 governadores, né, mais do Distrito Federal, para falar sobre a segurança pública. O que a gente está vendo agora? São os governadores indo contra essa PEC da segurança pública. Ou seja, algo que foi conversado lá atrás em dezembro, inclusive o presidente da República estava presente, não está sendo traçada agora nas linhas dessa PEC. Então tem alguma coisa aí nesse meio que não está agradando, principalmente a autonomia dos estados, que será retirada caso essa PEC seja aceita pela União. E isso é um ponto muito crucial nessa PEC para não ser aceita. Meu coronel Sérgio Marques, 1990 aprovamos a Lei dos Crimes Hediondos. 1997, a Lei da Tortura. 2006, a nova Lei do Tráfico de Drogas. 98, a Lei de Lavagem de Dinheiro. Depois, 2012, a nova Lei de Lavagem de Dinheiro. 2013, a Lei das Organizações Criminosas. Lei para combater o crime não falta. Pacote anticrime. E agora vem a PEC. Mas, coronel, a criminalidade não para de crescer. Será que vamos resolver com tinta no papel? Na realidade, essa PEC, ela é única e exclusivamente uma cortina de fumaça. Por quê? Ela fala alguma coisa de organização criminosa? Não. Ela fala alguma coisa sobre crime? Não. A única coisa que nós, ao lermos o projeto, basicamente ela deseja fazer o quê? Ela deseja transformar a segurança pública como, entre aspas, o SUS da segurança pública. Ou seja, um conceito único para o Brasil inteiro, mesmo sabendo das nossas regionalidades. Então, o que acontece? Quando nós observamos... Eu vou dar até um dado aqui, só para fazer um comparativo da PEC. No ano de 2022, em torno de 11.300 criminosos que estão nos presídios e ainda não tiveram a pena definitiva, eles votaram. No Brasil todo, em torno de 11.300 reeducandos votaram. Deu mais ou menos a proporção de 4 votos para o Lula e 1 para o governo Bolsonaro. Por que eu estou falando isso? E em 2018, similar os números. Por que eu estou falando isso? Porque no projeto da segurança pública, o policial militar ele é colocado como cidadão de segunda classe. Por quê? Ele não poderá ser eleito. Sim, isso está escrito na PEC da segurança pública. Enquanto um criminoso, ele pode votar, e ser até votado. Na PEC, um policial, por exemplo, não poderia ser candidato. Está lá nas entrelinhas, nós temos o quê? A extinção da Justiça Militar Estadual. O que significa a extinção da Justiça Militar Estadual? Nas cidades que têm mais de 20 mil policiais militares, existem as justiças militares estaduais. Com a extinção, o que significa isso? Então, tudo isso está ligado a outra situação. As polícias militares acabam, pelo esquema aqui escrito, elas não mais serão responsáveis pela preservação da ordem pública, como diz a Constituição Federal no artigo 144, mas apenas a manutenção da ordem pública. Ou seja, é uma polícia que fica aos quartéis e quando houver algum tipo de distúrbio, a polícia sairia. E, para isso, abre margem à criação de uma nova polícia. Que nova polícia seria essa? Além das guardas civis que já existem, né? Que nova polícia seria essa? Seria uma polícia bolivariana? Porque na Venezuela nós já temos uma situação similar. E um outro aspecto, em relação às guardas municipais, né? As guardas civis. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Nós temos que tomar cuidado também com um aspecto político na segurança pública. Talvez aqui na região sul, sudeste, os controles são muito maiores. Mas será que talvez essa Guarda Civil, que está diretamente atrelada ao prefeito, não teria um cabedal político maior, a influência política? Então ficam aqui alguns questionamentos a respeito da PEC, que mais uma vez eu digo, é apenas uma fumaça
para disfarçar e o objetivo principal não é atacado, o crime e o criminoso. O coronel, o senhor chamou a atenção para uns pontos importantes. A PEC proíbe policiais de concorrer a cargos eletivos. A PEC extingue a Justiça Militar Estadual. A PEC retoma um projeto de 95, na época do meu querido professor José Afonso da Silva, completou 100 anos recentemente, foi secretário da Segurança Pública, de aquartelar a Polícia Militar. Sim. Isso está na PEC? Está na PEC. Então, eu realmente quero fazer as críticas mais veementes. Pensei que era uma PEC que ia tratar de tema de segurança pública, não uma PEC de viés político. E me parece que o destino dela, se for isso mesmo, deve ser o arquivo. Ricardo Nunes ainda afirmou que pretende articular com o Congresso Nacional a criação de uma PEC, mais uma PEC, para substituir o nome da Guarda Civil Municipal, a GCM, para Polícia Municipal em todo o país. Nesse domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, manteve a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de impedir que a prefeitura mude o nome da corporação. Eu vou começar com quem terminou a rodada anterior. Coronel, é alguma brincadeira? Nós estamos falando do PEC só para mudar o nome? É para mudar a placa que está escrito, em vez de Guarda Civil, Polícia Municipal? Ou é para a PEC, é para dar à polícia, às guardas civis metropolitanas, a função de exercer o policiamento ostensivo? Porque pelo título está parecendo que é uma PEC para dar nome. Se é para dar nome, você está de brincadeira, meu amigo. Queria te ouvir, coronel. Sim, em consequência da mudança do nome, bom. Aí sim, como polícia, teria sim essa questão do policiamento propriamente dito, similar ao que faz a polícia militar nos dias atuais, a polícia Mas que PEC é essa? A PEC do Lewandowski já não dá às guardas civis o policiamento ostensivo? Exato, já dá... Então por que ele está falando em fazer uma PEC para mudar o nome? Talvez o nome da polícia, entre aspas, da Guarda Municipal de São Paulo. Ô, Rodolfo, o palco está ficando pequeno, então. Tá ficando pequeno. E está tramitando no STF isso e a gente não sabe para onde vai. A PEC é uma medida paliativa do Ricardo Nunes de tentar, a torto e direito, mudar o nome da Guarda Civil Metropolitana. O que a gente precisa entender aqui e levar ao pé da letra, que mudar o nome de Guarda Civil para Polícia Civil não vai mudar nada. Mas, juridicamente falando, é inconstitucional. Aí ele quer trazer uma PEC para mudar isso. Em Guarulhos, a polícia mudou sem autoridade, a Guarda Civil Metropolitana, o prefeito de lá mudou sem autoridade da Justiça, o nome para a Polícia Civil. Durou apenas 16 horas, caiu e foi revogada. Aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes expôs ali 2 viaturas, ali perto do pátio dos estudantes, pátio paulista, né? Desculpa. 2 viaturas com o nome Polícia Municipal. E também a viatura não pôde sair do lugar porque era inconstitucional. Teve que tirar o nome. PEC para tudo agora, Capês, eu não acho que é viável. Eu acho, na verdade, uma perda de tempo quando São Paulo precisa da atenção do prefeito para outras coisas. O nome é paliativo, o nome é singular. As pessoas olham para a Guarda Civil Metropolitana e falam, olha um policial ali. Eu, quando vejo o policial civil metropolitano, eu falo para minha filha, olha o policial ali, os heróis. E é assim que a população enxerga a Guarda Civil Metropolitana. Cíntia Nunes, quando você muda, você dá à Guarda Civil atribuições de policiamento ostensivo, é discutível. Agora, dar o nome de Polícia Municipal, sabe o que vai acontecer? Vai dar tanta briga com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, vai dar confronto de instituições. Então, eu tinha um professor meu, saudoso Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, que é pai do advogado, né, que é o Antônio Pitombo, que é um querido amigo meu. Ele falava o seguinte, coisa que mais me irrita é gente que não entende de segurança pública falando sobre segurança pública. E realmente, quem tem que falar não fala e quem não deveria aguardar os especialistas sai na frente, sendo o país das brilhantes ideias. É o país das PECs. É melhor se fosse o país dos pets, já que para ser... dos pets eu iria adorar.
Falando em pet, me veio aqui a lembrança de um ditado popular que eu entendo que cai perfeitamente nesse assunto, que diz que cachorro de muito dono passa fome. Então, o que acontece? Se a gente tem várias instituições em tese disputando a mesma coisa, ninguém faz nada, né? E o que um faz, o outro se arvora como se estivesse invadindo a sua competência. Eu fiquei pensando nessa pauta hoje, imaginei, se fosse só para mudar o nome, teria sentido zero, que dá a impressão que o prefeito não tem mais o que fazer, e olhando São Paulo a gente vê que tem muito que ser feito. Então, duvido muito que o prefeito iria perder o tempo dele apenas, vou mudar o nome, né? Por uma polícia trans. Então, não vejo que seja nada nesse sentido. É uma coisa que tem um outro objetivo. E o objetivo qual seria? Modificar uma questão de competência. E exatamente, permitir um policiamento ostensivo que seria inconstitucional. Então, eu realmente entendo que o Rodolfo já está até ali esticando a mão. Não, a pauta gigantesca, você falou uma coisa muito coerente. Desculpa, pode terminar. Não, é isso, eu entendo que realmente não faz sentido, né? Ou o que faz sentido não está à mostra. E de quem seria a responsabilidade de uma ocorrência? Da Polícia Metropolitana ou da Polícia Militar? Ou da Polícia Civil? Quem chegar primeiro é o dono da ocorrência, por assim dizer, ia dar uma briga gigantesca nisso. Da civil com a militar já resolveu. Mas é porque as duas são comandadas pelo governador. Agora, uma comandada pelo prefeito e outra pelo governador. Imagine um prefeito de oposição ao governador. As confusões que não dariam. Paulo Loyola, tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo. Você está caminhando à noite por uma rua deserta e, de repente, você vê do outro lado duas figuras suspeitas caminhando na sua direção. Você, como um homem experiente, atravessa a rua e muda de calçada. Mas eles também mudam de calçada. Você, então, retorna à calçada anterior. E eles também o fazem. Você pressente que vai ser assaltado. Mas aí você vê passar uma viatura da Guarda Civil e você respira aliviado. Ter policiamento ostensivo sempre é bom também. Qual é o lado positivo e qual é o lado negativo, Paulo Loyola? Capês, se o Coelho da Páscoa existisse, eu ia pedir de presente para ele um prefeito. Infelizmente, a cidade está sem um. A gente tem uma questão hoje, de fato, só pode ser uma brincadeira do Ricardo Nunes e essa proposta. Mas é importante lembrar, isso é fruto, Capês, não de uma preocupação com segurança pública, mas de uma preocupação com o voto. O que pesquisas hoje, que eu tenho acesso, trabalho nesse campo do marketing político, transmitem? A população se equilibra entre a visão dos entes federativos. Parte da população acha que a responsabilidade é do governo federal, parte da população acha que é do governo estadual, parte da população acha que é do governo municipal. De posse desses dados, Ricardo Nunes não é o único a fazer isso. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes também está num trabalho de tentar armar a guarda, criticar Cláudio Castro pela condução da segurança pública no Rio de Janeiro, que, convenhamos, não é muito difícil. Próprio João Campos, em Recife, no mesmo caminho. O companheiro Rodolfo já falou aqui do caso de Osasco. Então, a gente tem uma série de prefeitos, de entes municipais, indo nesta mesma direção. Por quê? Porque a questão da segurança pública, porque a preocupação com a segurança pública, e vocês podem ver a hashtag aqui no topo da tela, com o já fui assaltado, ela está como topo da preocupação da população brasileira em todas as pesquisas que aparecem, junto com corrupção, junto com questões relacionadas à saúde, junto com transparência, junto com um conjunto de elementos que vem pautando a população brasileira e vem preocupando a população brasileira já há bastante tempo. Do meu ponto de vista, não há um intuito de melhorar de fato a segurança pública com essa medida. Se quisesse melhorar de fato a segurança pública com alguma medida, ia aumentar o efetivo, ia valorizar, ia treinar. E o que a gente, de fato, vê com essa medida é uma medida eleitoreira visando fazer um gesto para uma parte da população que não entende a questão das atribuições constitucionais ou, mesmo que entendam, querem uma guarda com poderes de polícia e até propõem uma mudança
na Constituição. Mas o que está acontecendo hoje no Brasil é que todos os entes federativos estão reparando a grande preocupação da população com isso e estão tentando buscar os louros para si próprio. E é ruim quando a população faz esse tipo de percepção.